Você sabia que todos os dias mais de 250 mil toneladas de roupas vão parar no lixão? Isso é o equivalente a um caminhão de roupas jogado fora por segundo. E se desse pra gente fazer alguma coisa para melhorar essa situação? Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os materiais que eu vou usar no projeto de cosplay do Mago Louco e o processo de tingimento desses materiais. Mas antes disso, eu vou ter um momento palestrinha aqui. Eu vou aproveitar o vídeo de hoje para falar um pouco sobre consumo consciente, upcycling e sobre como dar uma nova vida a roupas usadas. Para quem caiu aqui de paraquedas, esse vídeo faz parte de uma série onde eu mostro passo a passo da confecção desse cosplay aqui. E se você ainda não viu os vídeos anteriores desse projeto, vai lá ver. Eu vou esperar aqui enquanto você assiste. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre o impacto da moda no meio ambiente. A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. Lembra daquela montanha de roupa que vai para o lixo? Então, são mais de 90 milhões de toneladas por ano, e uma boa parte disso é descartada de maneira clandestina. O deserto do Atacama, no Chile, está se transformando em um cemitério de roupas. Pesquisa aí, deserto do vestuário. É muito bizarro. Ainda por cima, a maior parte das roupas produzidas é feita em material sintético, ou seja, microplásticos no seu cérebro. Tudo isso é uma situação bem grave, e assim, eu espero que vocês gostem de moda pós-apocalíptica. Mas vamos tentar ser um pouco menos pessimistas e, em vez de pensar no fim do mundo, vamos pensar no que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, pelo menos um pouco. E se cada um fizer a sua parte, já é alguma coisa. Slow Fashion é um movimento que busca desacelerar o consumo, a produção e o descarte. É sobre você valorizar a qualidade em vez da quantidade. É sobre você comprar uma roupa bem feita, de boa qualidade, que vai durar muitos anos, em vez de comprar um monte de blusinha da Shein, que é 2 lavadas e já virou pano de chão. E é também sobre apoiar marcas que têm uma produção mais sustentável, em escala menor, apoiar pequenos produtores, artesãos locais e por aí vai. Gente, eu sou uma pessoa brechoseira assumida, eu não posso ver um brechó. Quase todas as minhas roupas são de brechó, eu nem lembro qual foi a última vez que eu entrei numa loja normal para comprar roupa. Ah, mas é roupa de gente morta. Tô nem aí, lavou tá novo. E gente, dá pra achar umas coisas muito legais em brechó que você simplesmente não vai achar em loja de roupa nova. E se achar vai ser muito caro. Tipo, olha essa botinha aqui. Toda vez que alguém me elogia, eu faço questão de falar que eu comprei em brechó e eu paguei R$7 nela. R$7. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é comprar peças de roupa em brechó e usar o tecido delas para fazer outras roupas completamente diferentes. E aí a gente chega no ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Acho que todo mundo já sabe o que é reciclagem, mas a gente também tem os termos upcycling e downcycling. O downcycling é o processo de pegar algo que já foi usado e transformar em algo de menor valor. Por exemplo, pegar restos de tecido, triturar e transformar em material de enchimento. E o upcycling é pegar algo que já foi usado e transformar em algo de maior valor. E, gente, as possibilidades são infinitas. Você pode fazer desde uma mudança muito simples em uma roupa. Por exemplo, eu gosto de pegar camisetas grandes que tenham uma estampa que eu gosto ou uma textura legal e eu recorto elas e eu transformo em croppedzinhos, tipo esse que eu estou usando agora. Só faço uma costura aqui no ombro e na lateral e pronto, tenho uma blusa nova. E você também pode pegar uma roupa e transformar ela em algo completamente diferente. Tipo, ano passado eu fui num brechó e eu achei um vestido que é simplesmente o mais feio que eu já vi na minha vida. Ele era todo quadrado, sem caimento, um modelo horrível. Mas aí eu peguei nele e senti que o tecido era de boa qualidade, tipo, parecia até um linho. E aí eu comprei o vestido horroroso e eu paguei, sei lá, uns R$5 nele. E aí cheguei em casa, eu desmontei o vestido, recortei um molde de calça sob medida e costurei essa calça aqui. Outra coisa que eu gosto muito de fazer são patches de tecido reaproveitado. Eu estampo eles usando uma técnica de gravura, corto, costuro e vendo. Então, gente, voltando para o projeto do cosplay.
Eu já tinha comentado que eu ia fazer essa roupa toda em upcycling. E isso era algo que estava lá na minha proposta desde o processo de inscrição. Então é aquilo, né? Prometeu, tem que cumprir. Mas eu já sabia desde o início que isso ia ser um desafio a mais dentro desse projeto. Porque vamos combinar, né? O que é mais fácil? Você comprar o tecido na cor e textura que você precisa certinhos, na metragem que for necessária para você fazer sua roupa, ou você ir atrás de um monte de roupa que você vai usar para reaproveitar o tecido, que tem que ter a cor certa, o caimento certo, a textura certa e a quantidade que seja o suficiente para você recortar todas as partes da sua roupa e não ficar parecendo uma coxa de retalhos no final. É claro que comprar um tecido novo é muito mais fácil, né? Mas se for fácil demais, não tem graça, né? Então vamos atrás de material para fazer upcycling. Eu fui em alguns brechós aqui perto de casa e eu já sabia o que eu estava procurando. Eu fui direto nas calças jeans. Por quê? Lembra do molde que eu fiz no vídeo anterior? Ele ficou dividido em vários recortes que tem esse formato comprido e estreito. Uma calça é uma peça de roupa que tem uma área de tecido grande o suficiente para eu recortar certinho essas peças do molde. Por outro lado, eu também tinha que pensar no caimento do tecido. Essa roupa que eu vou fazer, ela tem um caimento mais estruturado. Então, se eu pegasse um tecido muito fino, muito molinho, não ia ficar legal. Eu também observei a elasticidade do tecido. E peguei algumas calças que tinham uma porcentagem um pouco maior de elastano na composição para fazer a roupa bem justinha no corpo, mas mantendo o conforto. Eu também dei preferência para pegar as calças que fossem de algodão e tivessem o mínimo possível de poliéster na composição, porque isso ia influenciar no tingimento. E como vocês podem ver, eu peguei só calças jeans brancas, porque eu ia ter que tingir esse tecido para chegar na cor dessa roupa que eu ia costurar. Porque eu achar a quantidade de peças que eu precisava na cor exata do cosplay seria praticamente impossível. Então eu acabei com a graça das estudantes de enfermagem, porque eu peguei praticamente todas as calças jeans brancas que tinha no brechó. E para cortar o molde dessa roupa eu precisei de 4 calças, mas eu comprei 2 a mais por precaução. Cada uma custou por volta de R$6. Aí eu peguei as calças, lavei, que é muito importante de se fazer quando você compra roupa de brechó, e depois eu recortei o tecido delas bem rente às costuras, removendo essas costuras laterais e a parte de cima da calça, onde tem o cós, a braguilha e os bolsos da frente, ficando só com a parte lisa do tecido. Eu descosturei os bolsos de trás com muito cuidado, porque essa parte de tecido por trás do bolso eu ainda vou aproveitar. Os bolsos eu guardei porque eu vou usar eles depois. Aí sobrou esse monte de cós recortado. Se você tiver paciência, dá para descosturar os zíperes e guardar para usar em outros projetos. Zíper de metal tá custando caro, então bora reaproveitar. Agora chegou a hora do tingimento do tecido. Eu usei daqueles corantes em pó que você dissolve na água fervente, na cor roxa. Primeiro eu fiz um teste usando os bolsos que eu descosturei das calças para ver se a cor ia ficar boa. Eu gostei de como ficou, então eu repeti o processo em todo o tecido que eu cortei das calças. Lembrando que o tecido geralmente clareia depois que seca, então pode ser que a cor mude e precise tingir de novo. É melhor você tingir mais de uma vez e ir escurecendo o tecido aos poucos, do que você acabar escurecendo ele demais e depois ter que dar um jeito de remover esse tingimento. Depois de tingir, eu ainda precisei fazer uma pintura à mão no tecido, porque nas imagens de referência desse cosplay, a roupa aparenta ter um degradê, que vai de um tom de roxo mais azulado e mais escuro na parte de cima, até um roxo mais puxado para o lilás na parte de baixo. Então eu peguei tinta para tecido e fui passando com um pincel, fazendo um efeito esfumado para tentar chegar nesse degradê. Eu usei tinta azul na parte de cima e uma tinta mais rosada na parte de baixo para ressaltar essa diferença de tons. Como você pode ver, aqui eu já tinha marcado os contornos do molde no tecido, porque eu precisava saber o ponto onde começar e terminar o degradê, para ele ficar igual em todos os recortes da roupa. No próximo vídeo eu vou mostrar certinho como traçar o molde no tecido. Além desse tecido que eu tingi das calças, que eu vou usar para fazer a parte principal da roupa, eu arrumei esse tecido vermelho aqui para fazer o forro. E esse tecido ele é sobra de outros projetos e estava parado aqui em casa. Eu nem lembro qual foi o projeto que eu usei para fazer ele. E eu acho que também conta com upcycling, né? Já que é um resto de tecido que estava parado aqui.
Além disso, eu também usei outros materiais e aviamentos que vão aparecer mais para frente nos próximos vídeos desse projeto. E agora já está tudo pronto para passar para a próxima etapa do processo, que é o corte e costura. E eu acho que é a parte mais difícil e demorada do projeto inteiro. Então eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado das dicas. E até o próximo vídeo.